Santos 1, São Paulo também 1. Olha, Guilherme, o Santos, na maior parte do tempo, ele procurou o gol e o São Paulo foi sempre um time reativo. Inclusive, essa jogada, ela é uma jogada reativa. O problema é que o Santos não conseguia finalizar. Ele ficava para lá, virava para cá. Teve um lance que o Gabigol saiu na cara do gol e que ele chuta, foi o melhor lance do primeiro tempo. E o Rafael faz 2 defesas importantes, mas o lance estava parado, impedimento. E o São Paulo só tentava reagir, bola longa e nada, teve esse lance aí e praticamente mais nada. Quando tem a pausa para hidratação, sei lá, porque a pausa lá... A técnica, né? A coisa mudou, o São Paulo voltou com mais chegada no campo ofensivo. E aí o Santos, até desgastado, porque ele estava atacando muito e o outro estava só se defendendo, o São Paulo começa a melhorar no jogo. O São Paulo começa a melhorar no jogo e aí, curiosamente, ele toma o gol numa falha absurda do goleiro Rafael. Primária, um negócio absurdo, absurdo. Eu só não chamo de frango, porque o frango, a bola tem que passar no meio das pernas. Ele deu o gol pro Santos. Uma jogada primária, um negócio absurdo. Começou mal lá, né, Fábio? Pois é, uma jogada não tem o menor sentido, um chute. Ele deu aquela, eu lembrei daquela velha história da lavadeira, né? Ele bateu roupa. Bateria de roupa. As velhas lavadeiras, né? Popular bateria de roupa, é verdade. Nossa, um absurdo, um chute forte. E aí eu sempre falo, e falei na transmissão do mestre Valdir Joaquim de Moraes. Qualquer chute, de qualquer distância, se o goleiro chegar na bola, ele está preparado para tirar do gol e não para rebater. A não ser que a bola bata nele. Mas se ele chegar na bola, ele tem que tirar. O movimento instintivo dele nunca é para frente. Vai para um lado ou vai para o outro. Isso é treino. Tá mecanizado na cabeça dele. Então, quando o goleiro joga a bola para frente, pelo amor de Deus, ele deu o gol pro Santos. E aí, o São Paulo reclamou impedimento, mas não havia impedimento. E aí, no segundo tempo, o São Paulo volta um pouquinho mais ativo, faz o gol, com a mudança, né, com a entrada do Lucas, logo uma das primeiras jogadas dele, mete o cruzamento e o Caleri faz o gol. Aí o São Paulo apertou um pouquinho, mas aí chegou uma hora, assim, tipo 30 do segundo tempo, que ninguém falou, quer saber, não vou arriscar nem você, se acontecer alguma falha a gente faz gol, senão fica no 1-1. Então acabou sendo justo o resultado, embora o Santos procurasse mais o gol do que o São Paulo. O São Paulo ficou meio que na dele, tentando aproveitar, né, barulho de torcida, os caras se empolgam um pouco e acabam deixando espaço. Mas ficou correto, para mim o resultado de 1-1 mostrou que foi o jogo mesmo. Mauro Betting termina a partida entre São Paulo e Santos, 1-1 na Vila Belmiro. Antes eles se enfrentaram pelo Paulista, vitória do São Paulo por 2-0 no Morumbi. Mas, claro, né, a maior preocupação nesse momento aí de São Paulo e Santos, agora mais o Santos, né, é para não cair no Paulista ou não correr esse risco aí nessas rodadas finais. Dá para ter essa expectativa positiva em relação ao Santos e pelo lado do São Paulo, você imagina o São Paulo se classificando e chegando mais forte na parte final do Campeonato Estadual? Eles voltam a jogar domingo? Sim. Não, entre si, não. Ah, não, tá. Não mais, né? Não, exato. Não mais agora, né? Agora temos ser dos próximos capítulos. Você vai jogar em Bauru e abre o olho. Se ele tá aí. Então, a gente via de novo, aliás, o que a gente mais vê é o Neymar, né? Porque nos jogos na Vila, ele tá no camarote, às vezes a bola tá na área, a câmera de transmissão tá mostrando o Neymar o tempo todo, as reações dele e tal. Primeiro, resultado normal, não é um desespero pro Santos perder ou ganhar um ponto só num clássico, seja qual for, e a recíproca seria a mesma se fosse no Morumbi, do mesmo jeito. Agora, o São Paulo fica feliz, até porque sai perdendo, vai buscar o gol, é legal, o Caleri cada vez mais entra no ritmo de jogo, o Caleri ficou muito tempo fora, né? Foi de abril para janeiro, né? Lesão séria, enfim, e é uma opção interessante. E o São Paulo, pelo que fez contra o Santos, deu uma amenizada e agora, um time que lutava no Paulista para não cair, pode chegar com classificação, pra você ver como é o Paulista, agora com 8 jogos apenas, e eu prefiro esse regulamento dos estaduais com menos datas ao que a gente tinha e sobretudo aquilo que a gente via, e não era a federação, eram os clubes que queriam aquela excrescência que você podia não, aconteceu várias vezes, né? Na última rodada o time lutava para não cair e se classificava. Ou podia se classificar, acabava caindo. Era né? bizarro, e time com 4 pontos se classificava, podia ser campeão. O time com 200 não chegava ao mata-mata do Paulista. Agora a coisa mais equânime, embora os grandes sofram mais, porque eles têm que se enfrentar e, de um modo geral, eles têm jogos mais difíceis do que quaisquer outros. Mas pela história que tem, pelo nível de investimento, a coisa fica meio que equilibrada, né? Mas assim, é um Santos ainda longe, mas muito longe do ideal. E o São Paulo também. Né? Assim, não dá para dizer que o torcedor do Santos, não estou falando pelo jogo de hoje, mas pelas perspectivas, está confiante para 2026 e do São Paulo também não. Né? E teve a mudança do presidente e tal, a renúncia do Casares, o Harry Macis assumindo, mas, claro, não tem dinheiro. Né? E os dois times não têm dinheiro. Os dois clubes vivem as piores crises financeiras de suas histórias. Então, tudo isso passa pelo resultado que a gente vê em campo. Né? Não pelo 1-1 de hoje em Santos, mas por aquilo que a gente pode projetar para Santos e São Paulo em 2026. Fábio Piperno, pensando agora em campeonato estadual, principalmente nessa questão de não ser rebaixado, porque é, querendo ou não, uma mancha na história do clube, né? Acaba ficando feio na história ali.
O Santos pega 2 adversários da parte de baixo, né? O Noroeste e o Velo Clube. O Santos tem 6 pontos, o Noroeste tem 7, o Velo Clube tem 4. O Velo Clube é o primeiro time ali do Z2. Então o Santos pega essas 2 equipes. O São Paulo pega o Primavera, que está melhor posicionado, com 7 pontos, é o 10º colocado, e pega a Ponte Preta na última rodada, que é a lanterna, já rebaixado, apenas 1 ponto até aqui. O Santos tem 2 confrontos diretos ali, né? Um é fora, outro é em casa. O São Paulo joga em casa e depois fora. Como é que você imagina essas rodadas finais no Paulista para Santos e São Paulo? Bom, primeiro que eu acho que o elenco do São Paulo e a comissão técnica do São Paulo mostraram extrema dignidade nessa fase de Campeonato Paulista com o Campeonato Brasileiro. Queria cumprimentá-los. E estou falando sério mesmo. O São Paulo fez um bom jogo contra o Palmeiras, em que ele perdeu, mas na primeira meia hora ele jogou melhor. Aí depois ele ganhou do Flamengo. Ô, Piperno, o seu microfone tá com algum problema nesse momento? Não fui eu, hein? Acho que soltou o seu caminho aí, né? Vamos lá, vamos ver se voltou. Enfim, tudo certo aí, Piperno. Vamos tentar de novo então. Pode falar aí, vamos ver se vai agora. Não, falava exatamente sobre o São Paulo. São Paulo que fez um bom jogo contra o Palmeiras, embora tenha perdido. Em seguida ele ganhou do Flamengo. Ele atropelou o Santos no final de semana e foi à Vila hoje e ganhou. Então, primeiro que o São Paulo, por conta de uma coincidência cruel, ele teve que enfrentar de cara o campeão e o vice do Brasil e Libertadores. Não é fácil, porque o São Paulo, reconhecidamente, tem menos elenco, menos time que os dois. E o São Paulo se comportou dignamente. Do outro lado, o Santos. Muito bem. O Santos entrou na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado fazendo conta para não cair. Aí começa o campeonato desse ano. O que o medrosão do Santos faz? O banana do Santos vai a Chapecó com o time reserva, com medinho do Campeonato Paulista. Aí não dá. Então, se o Santos quer pensar pequeno, então ele realmente vai ter que jogar entre os pequenos. Não é essa mentalidade hoje que vigora no Santos. Então, eu lamento muito por esse começo de campeonato do Santos, que de alguma forma menosprezou a importância das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, da primeira rodada especificamente. Para mim foi um desastre e um desrespeito ao Campeonato Brasileiro e jogar em Chapecó com o time reserva, e mais ainda, um erro de planejamento de um Santos que tem que colocar na cabeça o seguinte: o Santos está do nível dos times pequenos hoje. O campeonato dele é um campeonato de 45 pontos. Ele viveu isso na carne nos 2 últimos brasileiros que ele fez. Ele caiu em um e no outro ele teve que fazer conta até a última rodada. Como é que ele pode se dar o luxo de estrear no Campeonato Brasileiro desse ano com o time reserva depois de ter passado por todo o sufoco do ano passado? Então, parabéns ao São Paulo, e o Santos tem que tomar jeito. Os São Paulinos estão reclamando de uma possível expulsão do Adonis Frias, né? Ele fez uma falta no Caleri ainda no primeiro tempo, e aí o árbitro deu só cartão amarelo. E alguns São Paulinos estão reclamando, dizendo que deveria ter sido expulsão. Vamos colocar o lance na tela, e aí o Piperno, o Flávio e o Mauro Betti vão analisar. Olha aí, o cruzamento para a área, né? O São Paulo tenta sair jogando. Não, eu vi esse lance. E aí tem um passe ali e o Caleri é derrubado. Não é para vermelho. Não é, então o Mauro já tá falando que não é. Pelo seguinte, você precisa ter, são os 4 Ds. Você tem o domínio da bola, ele não tá com a bola. E a distância pro gol é no meio campo. Acabou. E os outros 2? Os outros 2 tudo bem. Não, são 4Ds, você falou? 4Ds. Não, eu não sei. Não, mas toda vez eu tô me fugindo aqui. Deixa eu pegar aqui. Tudo bem. Não, é só curiosidade não. É dever falar, mas me deu um branco aqui. Peraí que eu já vou te dar o... Aliás, você percebe lá o passe? Não, eu jurava que você já tinha... Não, a culpa não é sua, a culpa é minha que me deu um branco aqui. Peraí que eu já vou te dizer. Distância, domínio... distância. E a bola tá abrindo, distância. A bola tá abrindo, ela não tá indo em direção ao gol. A primeira coisa é o seguinte, é domínio. A bola tá com ele? Não. Então já não tem. Você tem que ter os 4 desses. A direção, você pode discutir porque a bola tá abrindo. Né? Ausência de defensor, ok. E direção, distância, domínio os defensores. A distância, pra mim, é muito grande no meu campo até lá. Tá? É claro que ele vai ficar cara a cara, mas tem que correr todo o campo. O que é fundamental nesse lance, gente, é o seguinte: domínio. Ele tá com a bola? Não. A bola está sendo lançada. Ele não está com a bola dominada, aí acabou. Para amarelo. Se ele caísse, era um gol perdido. Então não, né? Tá lá longe. Isso aí de novo, são os tais 4 desses. Então, distância, domínio, defensores e direção. E eu desculpa aqui que eu não consegui lembrar os outros 2 e fiquei, inclusive, extremamente preocupado com isso, questão da memória que falhou. Mas é isso. Ele tá com a bola dominada? Não, então acabou. E, de novo, não sou eu, é a regra do jogo. Vamos discutir a regra do jogo. Aquela regra, além de Vampeta, que a bola bate no braço antes de fazer o gol, que é uma bobagem. Regra de baba do Vampeta, de pelada e tal. É isso. A bola tá com ele, não tá, então... A falta é no campo de defesa. Ainda, exato. Pô, iminência de gol no campo de defesa, eu nunca vi um negócio desse, pô.
Então o Mauro não, pra você também não. Não. Cartão É amarelo. amarelo. Amarelo, Foi o que o Daronco deu, amarelo. Foi. Isso aí. Concorda também, né, Piperno? Pela Concordo. sua intervenção inicial. Pra mim também não era situação clara de gol, não, porque a bola, inclusive, tá saindo, o goleiro saiu. Já estava mais ou menos a mesma distância que o Caleri da bola. O goleiro tá. É verdade, acho que o goleiro ali em cima também daria pra dar aquele famoso chutão pela lateral, né? Realmente. Então é isso, então aqui é unânime que a arbitragem acertou, então o São Paulo não tem razão em reclamar dessa possível expulsão que seria do Adonis Frias.